Bom dia pessoal, tudo bom? Vamos lá para a nossa sexta aula do nosso curso Coronavídeos Matemática para Vestibular. O assunto de hoje é um assunto dos queridinhos das bancas espalhadas aí pelo Brasil, que são, na verdade, as funções de segundo grau. A gente começou na nossa aula anterior a falar de teoria das funções. Hoje a gente vai especificar, vamos entrar no mérito aí da função de segundo grau, que é provavelmente a função mais cobrada em provas. E é a que a gente tem que estar bem ligado, bem sabidinho aí para ter um desempenho máximo. Tá? Antes da gente começar a falar do aspecto mais técnico da coisa, eu queria falar com vocês a respeito da formação da parábola como um todo mesmo, né? Então, para isso, eu queria que tu observasse aqui, ó. Deixa eu botar aqui o Chrome. Da onde que vem uma parábola? Assim, como é que é a lei de formação de uma parábola? Porque ela não é uma lei de formação, a lógica de formação geométrica dela, porque ela não é uma curva qualquer, não é que nem qualquer voltinha aqui, ó, qualquer curvinha que tu faça uma parábola. Ela tem uma exigência geométrica bastante específica. Tá vendo? Repara ali, ó. Repara que naquele. A gente tem um pontinho ali, o pontinho preto menorzinho, que ele tá à mesma distância da reta e do outro ponto. Essa reta se chama diretriz da parábola e o ponto se chama foco. Tá? Então a gente tem essas duas nomenclaturas. O que a gente quer que a gente aconteça? A gente vai movimentar a situação de modo a conservar, ó, sempre a mesma distância. Quer ver? Ó? Repara aqui, ó, eu vou movimentar a figura, ó, e esse ponto está sempre na mesma distância, ó, entre a reta, entre a diretriz e o segundo ponto, o foco. Então é isso que vai formar aqui uma parábola, tá vendo? É esse comportamento que forma uma parábola. É o conjunto de pontos, né, que simultaneamente equidistam tanto de uma reta quanto de um ponto. Então é uma curva bem particular, tu tá vendo? Uma curva que tem exigências bem específicas para que seja considerado como tal. Aí, ó, um negócio bem importante de tu observar é o seguinte, ó, deixa eu voltar agora aqui para nossa tela aqui, ó. É uma propriedade prática disso, né? Uma aplicação prática dessa definição aqui, ó, que é o seguinte, ó. Se eu pegar, por exemplo, assim, ó, por conta dessa propriedade aqui, ó, desse ponto aqui está a mesma distância da reta e do ponto. Esse ponto aqui, ó, tá a mesma distância. Esse ponto aqui tá a mesma distância. Sempre que alguma coisa incidir na parábola perpendicular a essa reta aqui, ó, sempre que ela incidir aqui nessa continuação, tá vendo? A reflexão disso aqui, ó, é sempre para esse ponto aqui, ó. Independente de onde isso acontecer, ó. Se isso acontecer aqui, ó, ela vai refletir para cá. Se isso acontecer aqui, ó, ela vai refletir para cá. Então, em qualquer lugar que isso acontecer, em qualquer lugar que tiver essa incidência, ó, a reflexão dessa linha é sempre para o mesmo ponto. Pensando nisso, que ocorreu aí para, não sei para quem, né? Mas enfim, com isso aí em mente, ó, teve gente que achou uma boa ideia fazer a antena em forma de parábola, tá vendo? Então, quando a gente fala antena parabólica, ela nada mais é do que a bundinha de uma parábola. A gente vai pegar aqui, ó, a gente faria uma antena, não precisa ser uma antena, a parábola inteira, pode ser só aqui, só a bundinha dela aqui por baixo, ó. Se eu usar isso aqui como antena, o que eu garanto, ó, e ela tem um receptor, e se a gente instalar o receptor da antena exatamente no foco, naquele ponto que é equidista, olha o que vai acontecer se a antena estiver bem posicionada. Tu vai ter incidência de raio, vai refletir no receptor. Incidência de sinal, reflete no receptor. Então, ó, isso é uma garantia, ó, por conta da reta ser, pelo fato da reta ser parabólica, a gente tem esse comportamento
de incidência do sinal, tá vendo? É um ganho de eficiência na figura. Se a gente pendurasse uma bacia em cima de casa, a gente não ia ter esse mesmo aproveitamento de sinal que tem pelo fato da antena ser parabólica. Então, às vezes, a gente não se dá conta, né? Que a palavra parabólica vem de parábola, que nem eletrônica vem de elétron. Tem alguns termos que passam batido, né? Então, não é à toa que a antena é parabólica. A antena é parabólica porque é o formato mais eficiente possível, certo? Aí, ó, vamos entrar no aspecto agora o aspecto teórico da coisa, tá? O aspecto da lei de formação da função, que infelizmente é algo que a gente vai ter que fazer se a gente está com vestibular como norte, é algo que a gente vai ter que fazer. Então, a gente está falando especificamente das funções de segundo grau. Lembrando que a parte teórica tem uma apostila, né, disponível ali para ti na internet. Tem o link, se tu está vendo esse vídeo pelo YouTube, tem o link nos comentários na descrição do vídeo. E se tu está acompanhando isso pelo Facebook, tem como publicação fixada a apostila, tá? Então, a gente vai estar falando especificamente das funções de segundo grau, que são as funções definidas por uma lei muito particular, onde diz que f de x é igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Se tu lembrar do que a gente discutiu no encontro anterior, lembra a diferença entre essas letras, né? Essas letras têm hierarquias distintas, né? A gente sabe aí que uma coisa é a variável, né? Uma coisa é a variável x e a variável y. F de x e y são a mesma coisa. Então, x é a variável livre, f de x é a variável dependente, e a, b e c é o que a gente chama de parâmetros, certo? Então, cada um desses parâmetros vai ter um impacto considerável no gráfico, certo? Então, a gente vai discutir primeiro o impacto do parâmetro a, que obrigatoriamente ele não pode ser zero, né? Porque se ele for zero, a função não é de segundo grau, tá? Então, esse parâmetro a, ele tem um impacto no gráfico bem importante, porque ele vai determinar a concavidade da parábola. E, além da concavidade, ele determina a abertura da parábola, a maneira como ela se comporta. Porque a parábola é uma curva que tem uma variação, que quanto maior o sinal do A, mais íngreme, certo? Eu queria que tu acompanhasse agora aqui comigo no gráfico. Deixa eu te mostrar aqui, deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui uma parábola genérica, tá vendo? Essa curva que está vermelha aqui, ó, ela é a parábola x ao quadrado, 1x ao quadrado, onde o A é igual a 1. Repara que assim, ó, repara aqui, ó, no cantinho, ó, o A é igual a 1, certo? Olha o que acontece à medida que eu aumento o valor do A, ó. Ela vai ficando cada vez mais acelerada. Isso valia também para a reta, tu lembra? Que o coeficiente líder da reta, deixa eu fazer assim, ó, à medida que ele fica maior, a reta fica mais inclinada, ela fica mais acelerada. A mesma coisa acontece com o parâmetro A da parábola. Só que repara que assim, ó, olha o que acontece quando esse A vira negativo, ó. A gente tem uma mudança de concavidade aqui, ó. Ela passa a se voltar para baixo. Então, uma coisa bem importante de tu saber aqui, ó, é que esse parâmetro A, ele determina não só se ela é mais aberta ou mais fechada, mas se ela está voltada para cima ou se ela está voltada para baixo, tá? Então, ó, vamos definir isso aqui, ó. A gente sabe então, sendo ele positivo, a parábola vai estar voltada para cima, e sendo ele negativo, a parábola vai estar voltada para baixo, certo? Outro cara que é importante a gente visualizar aqui assim, ó, e que vale a pena destacar, é o impacto do parâmetro C. Tá? Que a gente vai ver para cá, ó, ele tem um comportamento bem particular, bem parecido com a reta, porque ele é o termo independente.
Lembra que o termo independente na reta, na função de primeiro grau, era o ponto de intersecção, era a altura de intersecção lá com o eixo y. Isso vai acontecer com a parábola também, ó. Você vai pegar aqui assim, ó. Se eu substituir x por zero, vai anular o ax quadrado, vai anular o bx e vai sobrar só o c. Então, ó, a gente sabe aqui, ó, que o c é o valor da função quando o x é zero. Qual que é o impacto disso? Ó? O impacto é que a gente vai ter, por exemplo, aqui a curva. Ó. A gente sabe que toda parábola, em algum lugar, ó, vai cruzar o eixo y. Sempre, tá? Obrigatoriamente vai cruzar o eixo y. Aí, ó, esse cara aqui, ó, essa intersecção com o eixo y é sempre o valor do c. Então, o parâmetro a e o parâmetro c, eles são os parâmetros mais simples da gente identificar graficamente. A gente consegue ver fácil se o a é positivo, se o a é negativo e se o valor do c a partir daquele comportamento. Quer ver? Ó, vamos voltar para a nossa parábola aqui. Ó. Deixa eu diminuir minha fuça aqui. Então, ó, se a gente vai voltar para cá, ó, olha a medida que o c varia. Ó. O c varia, ele simplesmente desloca a parábola para cima. Ó. Ó, aqui quando o c for 5, ele vai cruzar ali no 5. Ele faz só esse deslocamento aqui da parábola na vertical. Então, por isso que ele vai ter, ele vai ser a intersecção ali com o eixo y, certo? Só que normalmente, ó, a gente vai ter coisas assim. Deixa eu botar aqui o b igual a 4, tá, o b igual a 6, por exemplo, aqui. Vamos deixar com 4 mesmo. Isso é um gráfico qualquer aqui pra gente enxergar, tá vendo? O gráfico, às vezes, ele tem um comportamento um pouco diferente da parábola original. Ele às vezes pode cruzar o eixo x em um ponto, às vezes pode cruzar o eixo x em 2 pontos, às vezes pode não cruzar o eixo x. Então eu queria te mostrar agora aqui, ó, eu queria deixar claro para ti a principal habilidade de função de segundo grau, que é esboçar o gráfico. Então assim, ó, tu ter um esboço do gráfico da função de segundo grau é uma habilidade muito importante em termos de vestibular. Então no aspecto de função, ó, talvez seja a habilidade mais recorrente da gente usar em exercícios de função, que é o esboço do gráfico da função de segundo grau. Nesse aspecto aqui, ó, a gente vai ter que saber responder duas perguntas. Primeira pergunta: qual é a concavidade da parábola? Como é que ela se comporta? Isso aqui é bem simples. Segunda pergunta: quais são as raízes? A maioria dos gráficos de função de segundo grau a gente consegue esboçar respondendo essas duas perguntas. Quer ver? Ó? A concavidade, barbada, né? A concavidade, tu vê a partir do sinal do A. Se o A for positivo, a curva é voltada para cima. Se o A for negativo, a curva é voltada para baixo. As raízes a gente encontra resolvendo a equação f de x igual a zero, que se tu for ver bem, ó, se tu for ver no fim das contas, basta a gente fazer uma Bhaskara. Na pior das hipóteses, assim, ó, na pior situação possível, a gente vai lá e aplica a fórmula de Bhaskara. Tu pode fazer produto-soma, soma-produto, tu pode resolver, às vezes, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Nem sempre tu precisa fazer Bhaskara, tu pode usar fatoração também. Só que olha só o que é importante tu observar no que diz respeito das raízes, certo? As raízes, geometricamente, as raízes em termos gráficos, elas representam os pontos de intersecção da curva com o eixo x, com o eixo horizontal, tá? E isso aqui, ó, pode acontecer de 3 jeitos, na verdade 6, né? Se a gente pegar as duas concavidades. Mas tu vai ver como que isso é simples, tá?
Pode acontecer o seguinte, ó, pode acontecer de tu fazer Bhaskara e encontrar no resultado da Bhaskara, do produto soma, da fatoração, do método que tu achou melhor, tu pode ter encontrado duas respostas diferentes. Isso significa que o gráfico cruza o eixo X em dois pontos diferentes. Então vai fazer um comportamento mais ou menos assim, ó. E se a parábola for voltada para baixo, o comportamento vai ser mais ou menos assim. Certo? Tem algumas vezes que tu vai fazer a Bhaskara ou o produto soma ou o que for e vai encontrar que as duas raízes são iguais. Quando isso acontece, ó, o gráfico vai tangenciar o eixo. Ele não vai atravessar o eixo X, tá vendo? Ele vai simplesmente tocar e voltar para o seu comportamento habitual. Ele não tem troca de sinal naquele ponto. Ele anula a função e depois segue. E pode acontecer, é mais raro, mas pode acontecer, de tu não encontrar a raiz. A raiz não ser um número real, a raiz ser um número imaginário, a raiz ser um número complexo. Nessas situações aqui, ó, a gente sabe que o gráfico não cruza, não toca no eixo X em nenhum momento, tá vendo? Ele fica sempre com esse comportamento. Quem determina isso, se tu for lembrar, é o delta da função de segundo grau da delta da fórmula de Bhaskara, né? Lembra que o delta é o que está dentro da raiz da fórmula de Bhaskara. O delta ali é o b ao quadrado menos 4ac. E é justamente ele que vai determinar esse comportamento. Só que o jeito mais fácil, na minha opinião, aqui, ó, é a gente fazer a conta mesmo, né? Faz a conta para achar as raízes e aí tá feito. Aí, nas situações onde tem alguns exercícios mais específicos, e inclusive para quando ele não tem raízes reais, isso acaba funcionando, isso acaba sendo útil, que são as coordenadas do vértice. Então esse é um ponto aqui, ó, que também tem bastante implicação em exercícios de máximo e mínimo de função de segundo grau, ó. Por exemplo, se a gente pegar aqui assim, ó, se a gente tem aqui o vértice, a parábola, toda a parábola tem uma propriedade bastante importante em matemática, que é a simetria. Então, ó, a gente vai ter aqui a curvatura, ó, ou seja voltada para cima, seja voltada para baixo. A gente sabe, ó, que toda parábola, então, ela é simétrica a partir desse ponto extremo aqui, ó. E esse carinha aqui, ó, ele se chama vértice, tá? Então ele vai ter as coordenadas x do vértice e ele vai ter as coordenadas y do vértice, certo? Eu não vou demonstrar isso aqui porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas tu consegue demonstrar isso a partir da soma e produto das raízes. Como o vértice, quando tem raízes, ele vai estar sempre entre as raízes, ele vai ser sempre a média das raízes. E a média vai ter a ver com a soma, e a partir daí, ó, a gente vai chegar numa fórmula que eu acho bastante interessante que tu lembre, ó, que é essa daqui, ó. O x do vértice, ele vale sempre menos b dividido por 2a. Lembra que a soma das raízes, se tu faz produto soma, a soma das raízes é menos b sobre a. Por que é sobre 2a? É porque é a média. A média de dois números é metade da soma, certo? Então eu meio que demonstrei agora aqui a propriedade falando, né? Mas é essa justificativa. Essa fórmula é uma fórmula que vale bastante a pena lembrar para aqueles exercícios, manja? Aqueles exercícios mais específicos de vestibular, do tipo assim, quantas unidades tem que vender para que o faturamento da empresa seja máximo? É o x do vértice que tu vai ter que calcular. Quanto tempo que leva para o projétil atingir a altura máxima? É o x do vértice. Quais as dimensões do terreno que maximizam a área? É o x do vértice, certo? O y do vértice, particularmente, Marcelo Coser, prefiro não decorar fórmula alguma. Eu prefiro simplesmente calcular o x do vértice primeiro e substituir na função. Ó. A gente faz aqui, ó, o y do vértice igual a f de x do vértice.
Então eu primeiro calculo o x do vértice, sei lá, deu 3, por exemplo, e aí eu substituo na lei da função. Eu acho a maneira mais rápida de se fazer isso, em vez de decorar uma fórmula específica para isso. Naqueles problemas que eu acabei de exemplificar, ó, onde que o y do vértice é a resposta? Qual é o lucro máximo? Qual é o faturamento máximo da empresa? Qual é a altura máxima atingida? Qual é a área máxima do terreno? E assim por diante. Tá? Mas vamos fazer 2 exemplinhos aqui, para que tu veja como isso aqui é simples, ó, de esboço de gráfico. Ó. Vamos abrir aqui, vamos limpar o quadro. Então, ó, vamos pegar aqui uma funçãozinha. Já vou botar aqui as 2 funções aqui assim. Cara. Vou pegar lá f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, tá? Uma funçãozinha qualquer. E já vou botar a outra aqui assim, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 4. Perfeito? Então, ó, lembra que para esboçar gráfico, tu vai ter que responder 2 perguntas. Ó. Primeira pergunta, concavidade. Segunda pergunta, raízes. Sempre é por aí. Ó. Eu quero esboçar o gráfico, então eu preciso saber a concavidade da parábola e eu preciso conhecer o comportamento das raízes. Certo? Aí, ó, a concavidade é automático, né, meu? É muito simples, né? É só tu olhar o sinal do A, ó. No caso aqui, ó, o A é 1, né? Deixa eu botar uma cor mais clarinha aqui. Achei que eu tinha feito isso. Aqui o A é 1. Então, como o A é 1, ele é positivo, que é o que importa, a parábola é voltada para cima. Tá vendo? Então é automático. Isso aqui também, ó. É bem comum o A ser 1, tá? Mas não vai no automático porque nem sempre ele significa isso. Voltada para cima positivo. Aí as raízes, basta tu igualar a zero a lei da função, ó. E aí, ó, é uma equação de segundo grau. Ou tu pode fazer soma e produto. O produto C sobre A, 8. A soma menos B sobre A, 6. 2 números que somados dão 6 e multiplicados dão 8. 2 e 4. Não me garanto para fazer Bhaskara, para fazer produto soma. Faz Bhaskara, não tem galho. Tá? Agora, olha só como só isso já é suficiente para a gente esboçar o gráfico. Ó, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui o eixo. Aqui o outro eixo. A gente marca aqui, ó, uma raiz, 2. A gente marca a outra raiz, 4. Aí, ó, o que a gente vai fazer aqui assim, ó, o esboço do gráfico, ó. Eu já conheço as raízes e sei que a parábola é voltada para cima, ela tem concavidade positiva. Então, ó, é só tu fazer uma parábola bonitinha aqui assim, ó, tentar numerar no gráfico aqui, ó, tá vendo? E aí pronto, ó. Tá aqui o gráfico. Opa, ficou feio isso, né? Vamos fazer de novo. Aqui não tá muito bonita, mas enfim. Certo? Tá aqui o esboço do gráfico. Se tu quiser te exibir, quiser botar mais informações, ó, tu pode botar o C aqui, ó. Aqui o C, 8. E, ó, vamos calcular o vértice aqui, só para tu ver a importância disso, ó, como é o comportamento disso. Olha o vértice, ó. O x do vértice, ele vai ser menos b sobre 2a, que vai ser, portanto, menos 6 sobre 2 vezes 1, que vai dar 3. Nesse caso, ó, tu nem precisava ter feito conta alguma do vértice aqui, ó, porque se tu conhece as raízes 2 e 4, por simetria, obrigatoriamente, ó, o x do vértice tem que estar aqui no 3. Agora, ó, o y do vértice é só a gente substituir o x por 3. Ó. Vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, menos 6 vezes 3, que é 18, mais 8, que vai ser menos 1. Então, ó, as coordenadas do vértice, ó, vai ser o ponto 3 e menos 1. Ó.
Esse ponto aqui, então, ó, tá vendo? Aqui é menos 1 e aqui é 3. Feito? Então, mas o esboço do gráfico propriamente dito, ó, a gente já tinha feito a partir da concavidade e a partir das raízes, né? Tu vai pegar aqui assim, deixa eu fazer aqui para organizar. Isso aqui, ó, a gente consegue então, ó, esboçar um gráfico bem tranquilamente a partir dessas propriedades. A partir de concavidade e raízes, tu consegue esboçar o gráfico bem tranquilo. Só que às vezes vai acontecer o seguinte, ó. Vai acontecer contigo de tu vai fazer as raízes, que é o caso desse aqui. X ao quadrado mais 4 igual a 0. Tá? Então, tu iguala a 0 a lei da função. E aí, essa aqui eu não preciso fazer Bhaskara, nem produto soma, né? Essa aqui eu posso passar o 4 para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado igual a menos 4. E aí o x vai dar mais ou menos a raiz de menos 4. Que não pertence aos reais. Ó. Isso aqui não pertence. O x não pertence ao conjunto dos reais. Qual que é o inconveniente que a gente vai ter nessa situação? Ó? É que eu não vou ter raiz para marcar. Certo? Então, tu não vai ter uma raiz para comer. Lembra que no gráfico anterior, a primeira coisa que eu fiz foi marcar as raízes. Eu peguei lá e fui, marquei as raízes. Nisso aqui a gente não vai ter esse recurso. Quando isso acontecer, aí tu vai ter que ir direto pro vértice. Ó. Vamos lá fazer a conta do vértice, que ele vai ser a nossa estrutura de resolução. Ó. A gente vai fazer aqui assim, ó. O x do vértice menos b sobre 2a, eu te pedi para decorar essa fórmula. Repara que o b é 0, né? 0 sobre 2 é 0. E o y do vértice, portanto, vai ser a f de 0, que vai ser 0 ao quadrado mais 4, que vai dar 4. Ou seja, as coordenadas do vértice, 0 e 4. Pronto, né? Mas agora com esse recurso aqui, ó, a gente já consegue esboçar o gráfico, ó. Porque a gente tem então aqui um eixo, outro eixo. A gente sabe esse ponto aqui, ó. Esse ponto 0, 4 aqui, ó, é o nosso vértice. Como é que vai se comportar a parábola? A parábola vai ser voltada para cima, né? E vai passar, e vai ter como vértice aquele cara ali, ó, aquele lugar, ó. Então a curvatura dela vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Que não vai ter intersecção com o eixo x porque a raiz não é real. Certo? Então, era essa a mensagem que eu queria passar para hoje. Tipo, era isso que eu queria que tu observasse a respeito de função de segundo grau. É certamente a habilidade mais importante de funções, certo? De todas as questões possíveis de funções, a que mais tem incidência é o esboço de gráfico da função do segundo grau. Então, de modo pragmático de vestibular, essa é a habilidade mais importante. E eu queria que tu lembrasse também da historinha da parábola, né? Da antena parabólica, né? Do tipo, pra coisa ficar um pouquinho mais palatável, né? De tu conseguir associar e visualizar de por que a antena, afinal, é parabólica. Não é nenhum capricho tecnológico, é realmente a antena mais eficaz. Feito? Então tá. Até a próxima. Até mais.